Voltamos com Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje estamos recebendo a professora e doutoranda em Desenvolvimento Regional, Carla Bento, e a professora do Departamento de Letras, Valéria Mailer. Estamos falando sobre a reforma do ensino médio e vamos falar também da escola sem partido. No bloco anterior, nós estávamos falando que essas mudanças que as professoras já disseram, é preciso que a educação brasileira tenha mudanças, mas não da forma como está acontecendo. E a gente falou que essas mudanças, a forma de mudança que está sendo colocada, prejudica o aluno, que está lá na ponta. Mas, afinal de contas, quem é que ganha com essas mudanças todas? Eu vou começar a nossa conversa com a professora Valéria. Professora Valéria, quem é que ganha com essas mudanças? Essa é uma pergunta muito boa. Bom, primeiramente o que a gente percebe é que o Estado ele começa a se afastar das suas obrigações em relação à educação, né? E esse é um discurso, né, que já vem sendo divulgado, difundido, que o Estado não dá conta, que os índices que nós temos das avaliações são muito baixas, são baixíssimas, e que aí se precisa, né, de um auxílio, precisa de organizações que nos ajudem, porque nós não temos capacidades, porque a gente não consegue, né? E então aparecem as organizações, né, que vão, de certa forma, salvar a educação. Então, quem ganha com isso, nós achamos que é a iniciativa privada e essas organizações que já se ocupam, de alguma forma, né, em oferecer essas assessorias para a educação. E aí que está a precarização da educação pública, prejudica lá, né, faz um serviço que deixa a desejar, e aí vem a iniciativa privada e diz, não, a gente faz melhor. É por aí? É exatamente isso, exatamente isso. E é esse o discurso que já está difundido, né? Nós temos o Instituto Federal, quando foi feito essa análise, eles ficaram fora. Porque os institutos, de modo geral, já trabalham nessa linha de aumento de carga horária e já vão muito bem, né, numa estrutura que já é deles, de educação em tempo integral e de educação profissional, já fazem esse trabalho muito bem. Então, na época que foi feita a avaliação, eles ficaram de fora. E aí o que aconteceu? As avaliações ficaram lá embaixo. E é esse o número que se divulgou, né, por incrível que pareça. Então, esses números aí corroboram mais com essa questão de tirar do Estado essa obrigação, né, de dizer mesmo para, olha, a gente não tem condição, a gente precisa de alguém que nos auxilie, que nos ajude, né? Isso não é verdade. Bom, além disso tudo, né, além dessa reforma no ensino médio, nós também temos um outro tema que tem causado, de certa forma, uma divisão aí de opiniões, que é a escola sem partido. Professora Carla, o que é a escola sem partido? A escola sem partido, ela chega a parecer realmente uma brincadeira de mau gosto, né? Porque se nós formos pensar no próprio título, né? Escola sem partido, qual é o partido da escola, né? Escola agora tem partido. Devia ter um partido né? lá, né? Então, escola não tem partido, para começo de conversa, né? Essa ideia de uma escola sem partido, ela vem num discurso como se todas as escolas e todos os professores dentro das escolas tivessem o mesmo discurso. Ou estivesse doutrinando os alunos, né? E
o que eles chamam de doutrinação ideológica, né, como se isso fosse possível num espaço com tanta diversidade como é a escola. A pessoa que pensa nesse projeto, ou as pessoas que pensam nesse projeto, esse programa, essa proposta, são pessoas que não conhecem o que é o chão de uma escola. Né? São pessoas que não sabem como é que se dão as relações em uma escola. E são pessoas que também parecem desconhecer o que é a organização de uma sociedade. E também estão colocando o aluno numa condição assim, como se eles não pensassem por si, né? Então, e como se esse jovem, né, o único espaço de aprendizagem dele fosse a escola. Né? Se nós formos pensar quanto tempo ele passa dentro da escola, e quanto tempo ele passa à mercê de todas as outras instituições, inclusive a mídia, né, que exerce um poder muito grande em relação à educação e ao processo formativo desse jovem. Então, eles estão atacando a escola como se a escola ou o professor fosse o responsável por uma doutrinação ideológica, né, e esse estudante, esse jovem, fosse um vazio em que os professores são capazes de depositar todos os seus conceitos, preconceitos, concepções ideológicas, sem que esse estudante pudesse fazer nenhum tipo de ponderação, sem que ele não tivesse ninguém fora da escola para discutir ou para discordar. Né? Ele tem outras instituições, ele tem a família, ele tem a escola, ele tem a mídia, ele tem os amigos fora da escola, ele tem os grupos com quem ele participa, ele tem as próprias... Tem as redes sociais, né? As próprias congregações religiosas, por exemplo, né? De onde ele também, alguns jovens ainda participam, as mídias, das tecnologias, redes sociais de forma geral. Então, achar que a escola, nas suas 4 horas, né, de 200 dias letivos. 200 dias letivos vai conseguir doutrinar né, esse jovem, passando por diferentes professores, é muita incoerência de discurso. Né, um discurso realmente que ele vem com um objetivo que é cercear alguns debates que vinham sendo promovidos e que são essenciais de acontecerem dentro da escola, como são as questões de gênero. Professora Valéria, a disciplina de Sociologia e Filosofia doutrina alguém? Essa questão da doutrinação, né, a questão da escola sem partido, ela é bem clara. Né? O que ela pretende realmente? Ela é uma divisão entre aqueles que eles falam de doutrinação marxista, então a esquerda, né? E a questão da direita. Isso é que está colocado nessa questão da escola sem partido, como se a escola tivesse esse poder. Eu gostaria que tivesse muito. Gostaria muito, porque nós não estaríamos passando por esses problemas que nós estamos hoje, né? Se nós tivéssemos esse poder. Então, não doutrina, sociologia, filosofia, artes ou mesmo religião, né? Nós não temos essa capacidade de doutrinar ninguém. O que nós fazemos é simplesmente mostrar para os estudantes qual é o pensamento em relação à filosofia, em relação à sociologia, em relação a tudo que nos cerca e fazermos essa discussão, né? É isso que a gente faz. Realidade da cidadania, né? Exato, cidadania. Você falou a palavra-chave, sabe? É isso que a gente precisa, é esse o ponto. Nós somos cidadãos. Então, como cidadãos, temos esse direito de nos questionar quem nós somos, o que somos, para onde queremos ir, que tipo de sociedade a gente quer, que é o que faz a filosofia. Né? O que faz a sociologia. O que faz a sociologia nas suas vertentes de antropologia e ciência política, é o que faz. Né? Então não podemos, não é certo fazer isso? E a arte, meu Deus do céu, né? Existe expressão mais
É algo do pensamento humano, né? É os Humanizador. símbolos, Existe algo mais humanizador do que artes? Bom, a gente percebe aqui com as nossas convidadas de hoje que fica claro, inclusive pela professora Valéria e pela professora Carla, que estamos discutindo aqui a questão do ensino, a reforma do ensino médio, a escola sem partido, que tudo isso precisava, elas disseram inclusive, por uma discussão ampla da sociedade. E isso, infelizmente, não está acontecendo. E não acontecendo, é claro que a escola torna-se esse espaço plural difícil de lidar, ou não? Exato. A questão dessa proposição da escola sem partido, ela vai desconsiderar uma dimensão que é humana. Né? O ser humano, ele é político por definição. Né? Ele é um ser político no sentido relacional mesmo, né? Na origem da palavra política, que é aquele que vive a pole ou a cidade, né? O desenvolvimento do cidadão, aquele que é capaz de gerir, organizar, planejar, participar desta gestão da cidade, ou seja, exercer o seu papel de cidadão. Isso é ser político? A gente começa em casa, né? Você não doutrina seus filhos, né? Ou você consegue doutrinar os filhos? Não, inclusive não, a gente não consegue. Tem duas adolescentes em casa. A gente quer muito. Nem os filhos a gente não consegue doutrinar, é verdade, não tem. Não, o jovem é isso, né? Você pensar que o jovem é esse vazio em que as pessoas só depositem coisas nas suas cabeças, nos seus pensamentos, eu vou chamar de ingênuo, né? Mas porque o jovem também e a criança, hoje em dia, eles são pessoas de direito. Então, não existe mais a gente querer impor algo a eles. A gente tem que argumentar, né? Muito. Argumentar e muito. E comprovar, porque eles também têm as ideias deles, eles também sabem o que eles querem e como querem. Né? Então, acabou, não existe, nós vivemos numa outra época. Né? Não existe mais dizer você é isso e acabou, não tem. São pessoas de direito, o próprio ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, diz isso claramente, são pessoas de direito. E nós temos que respeitá-los nos direitos deles. E é lógico que a gente não pode pensar que talvez isso não aconteça, ou que realmente possa acontecer, de ter um professor que se imponha demais, como acontece em qualquer profissão, em qualquer espaço, né? Pode acontecer na igreja, né? Você ter um padre que age de uma forma, numa igreja evangélica, um pastor que age de uma forma, um que é um pouco mais democrático, outro que é um pouco mais autoritário. Isso pode acontecer na escola, mas tanto para o lado da esquerda quanto para o lado da direita. Acontece dentro de casa, né? Acontece Exato. dentro de casa, acontece nos diferentes espaços, porque justamente Pai a e gente mãe está peso lidando... diferente, né? Exato. E a gente está lidando, a gente está falando de ser humano. Então, quando eu digo que o ser humano é um ser político por natureza, porque ele é um ser relacional, é lógico que pode acontecer. Tem um professor que se impôs ou que se colocou de uma forma autoritária em sala de aula, que não é o que a gente defende, não é o que a gente pretende para uma educação democrática, né? Agora, por conta de uma exceção ou de um outro professor que age dessa forma, você vai estabelecer uma lei que cerceia a liberdade de expressão e uma lei que vem dizendo que a liberdade de cátedra não é liberdade de expressão, ela é toda confusa. Num país com uma dimensão como o nosso, isso Exato. é muitíssimo complicado. Professoras, eu quero agradecer a presença de vocês aqui por tratar de um assunto que ele é complicado, mas ele é muito importante. Né? São olhares que as senhoras lançam para o nosso telespectador. Eu agradeço muitíssimo a presença de vocês aqui. Nós Obrigada agradecemos também. a oportunidade. Bom, chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate, um programa dos servidores públicos do ensino superior de Blumenau. Eu quero agradecer mais uma vez a presença das professoras Carla Bento e Valéria Mailer, que falaram sobre a reforma do ensino médio e a escola sem partido. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana.